O cliente desmarca de última hora o atendimento e você não consegue encaixar ninguém no lugar, fica com o horário vazio e ainda por cima não recebe? Se você também tem esse problema, fica no vídeo que eu vou dar algumas dicas aí para você não ter mais esse problema e não sair no prejuízo. Eu sou o Rafael e seja bem-vindo ao canal Autônomo Inteligente. Você tem lá o horário, seu cliente agendou, um dia antes, se você confirmou, deu tudo certo. E por algum motivo ele foi lá e desmarcou, em cima da hora você não consegue colocar mais ninguém no lugar e também não recebe esse horário, leva esse prejuízo aí, fica às vezes sem fazer nada até o próximo atendimento. O que eu fiz? Coloquei algumas regras aqui para poder sanar esse problema, diminuir esse problema aí. Uma das coisas que eu fiz, que no meu segmento dá para fazer, é cobrar antecipado. Então, o que eu alego para o cliente quando ele pergunta qual a forma de pagamento? Eu reservo ali uns horários e digo para ele assim, então, esses horários aqui são seus. Para isso, eu preciso receber esse valor. Então, uma forma que eu fiz, que deu muito certo, porque o cliente, como ele pagou, ele acaba se comprometendo em fazer porque ele não quer perder o dinheiro, né? Então, uma das coisas aí que funcionou e funcionou legal. É lógico, tem cliente que não vai querer, tem cliente que não te conhece, não tem alguma referência sua, te achou pela internet, enfim. Então, nesse cliente é um pouquinho mais difícil. Mas, se você conseguir, de alguma forma, um sinal, alguma coisa financeira, para você também se precaver, isso daí é um acordo legal que você pode fazer com o seu cliente. E ajuda muito. Por quê? Como a gente conta com esse valor, a gente conta com esses atendimentos aí no final do mês, então nada mais justo que a gente também ter essa segurança. Dica número 2. Eu uso, principalmente com clientes que são pagamentos recorrentes, eu uso o gerenciador de cobrança. Com esse gerenciador de cobrança eu emito o boleto e automaticamente vai lá para o e-mail, WhatsApp, SMS do cliente. E geralmente uns 5 dias antes aí do vencimento, a maioria acaba pagando. Então com esse alerta aí, acaba ajudando bastante os pagamentos, né? Para não ficar tendo atraso, eu coloco multa, coloco juros. Então acaba ajudando também dessa forma você receber e às vezes colocando com antecedência aí uns dias, os clientes até te pagam antecipado. Dica número 3. Essa daqui eu acho que é bem legal. Todas as vezes que eu tenho um horário agendado com o cliente, eu coloco uma regrinha a partir do momento que ele já fecha o serviço comigo, né? Então, aprovou, deu tudo certo, eu coloco algumas regras. Isso aqui faz a diferença. Então, eu coloco um limite de 12 horas antes do horário dele para ele poder me avisar. Se caso se ele me avisar com esse prazo, né? Antes desse prazo aí, eu consigo agendar, porque às vezes você tem alguma reposição de algum outro cliente que faltou por algum motivo, né? Exceto por causa de doença, né? Então, eu abro uma exceção. Mas se for com menos de 12 horas, eu conto como o atendimento dado, tá? Então, se o cliente ficou doente, ou sei lá, teve algum problema relacionado à saúde, aí eu coloco uma reposição aí outro dia. Mas eu não desconto, tá? Esse dinheiro não pode mais sair do meu orçamento, porque eu já considerei. Agora, quando eu preciso desmarcar por algum motivo e eu não consigo reagendar, aí eu devolvo. Aí eu devolvo o dinheiro para o cliente, nesse caso, né? Porque aí foi uma falha minha, ou sei lá, se eu também fiquei doente, eu não devolvo o dinheiro. Assim como ele fica doente, eu também, se eu fiquei doente por algum motivo, eu não devolvo. A gente marca, eu reagendo um horário para a gente conseguir fazer um novo atendimento, tá certo? Então, assim, basicamente essas três regrinhas aí que eu coloquei no meu dia a dia, isso me gerou assim, uma melhora muito grande nos atendimentos, impactou demais positivamente aí no meu dia a dia. E eu acho que isso aí, se você conseguir colocar dentro aí do teu atendimento ou adaptar, eu acho que é legal. Porque, embora a gente preste serviço, a gente conta com esse valor. E a partir do momento que você coloca ali, você agenda, você
reserva aquele horário, aquele dia para o seu cliente, ele também tem que ter a responsabilidade de te respeitar como profissional e também cumprir com o horário. Se ele não cumpriu com o horário, aí o prejuízo não pode ficar com você, né? Não pode ficar com a gente que é autônomo, que a gente lida com esses valores. Então, vai lá, faz um joguinho de cintura, se der para fazer um atendimento, você faz o atendimento, deixa para depois, mas o ideal é não perder esse dinheiro, não perder esse daí, porque faz falta no final do mês. Se você começa, um cliente desmarca, o outro desmarca, o outro não sei o que, um dia por isso, um dia para aquilo outro, aí você acaba ficando sem dinheiro. E tem muito cliente sabendo disso daí, fica jogando com o bolso. Então, aquele mês que ele tem um dinheiro, o que ele faz? Ele vai levando, vai fazendo. O mês que ele vai ver que ele tá meio sem grana, aí ele vai, vou faltar, não vai dar porque não sei o que, e aí ele vai jogando com o bolso dele. Então, não cai nessa armadilha, não. Se respeite como profissional. Se é um cliente que fica desmarcando, ele não é teu cliente. Eu tenho uma política que se o cliente desmarcou duas vezes seguida, além de não devolver o dinheiro dele, eu não reponho mais não, e aí eu começo já a liberar o horário dele para outro cliente e já jogo ele para outro canto, tá? Então, respeita aí o seu trabalho, se faça respeitar também, né? Preste um serviço legal para depois não ter problema, e é isso aí. Espero ter ajudado. Se essas dicas aí te ajudaram, ou se você conseguiu captar alguma coisa, não esquece de dar um like, curta aí a gente para fortalecer o canal, compartilha e se inscreva, beleza? Até o próximo vídeo aí. Falou!